Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Mesmo distantes fisicamente, é um prazer poder bater um papo com todos os mais de 60 presentes que estão aqui, que vão se juntar conosco. Hoje a gente tem um evento bastante rápido, bastante direto, mas bastante importante também. A gente está organizando um webinar conjuntamente entre a KPMG e o Pinheiro Neto para discutir um ponto super relevante para o momento que a gente vive. A gente vai falar hoje de renegociação contratual, de gestão de conflitos e de gestão de conflitos tanto com parceiros de negócio, com empresas, quanto gestão de conflitos com o fisco. A gente sabe o quanto isso é importante nesse momento. E para o bate-papo que a gente vai ter, a gente tem aqui especialistas tanto da KPMG como do Pinheiro Neto. Então, a gente tem conosco a Andréa Macito. A Andréa é advogada e mestre em Direito Tributário, sócia da área tributária do Pinheiro Neto Advogados. A gente tem o Marcelo Lobo, que é advogado, MBA e sócio da área de Direito Empresarial do Pinheiro Neto Advogados. E da KPMG, a gente tem o Marcelo Gomes, que é bacharel, mestre e doutor em Ciências Contábeis, é um especialista em disputas e em assistência técnica. E o Márcio Barreto, que é administrador de empresas e MBA, especialista em compliance contratual. Quem vai mediar esse bate-papo hoje sou eu, sou Rafael Soré, eu sou advogado e mestre em Direito do Estado, atuo na área de investigações e suporte a litígio da KPMG, e como eu sou advogado e atuo na KPMG, vou ficar responsável por fazer o meio de campo aqui na nossa conversa de hoje. Bom, pessoal, enquanto as pessoas vão se juntando a gente, cabe a mim fazer a introdução do que a gente vai falar. A gente vai falar, então, hoje sobre a resolução de controvérsias empresariais nos tempos de Covid-19 e controvérsias, como eu falei, de duas naturezas. Controvérsias contratuais, ou seja, entre empresas, e controvérsias entre empresas e o fisco. E qual é a melhor maneira de se endereçar essas controvérsias? E acho que o primeiro ponto para a gente entender o porquê que a gente tem relevância no tema de controvérsias justamente nesse momento de Covid-19, acho que passa um pouco para a gente entender o que esse momento significa no contexto empresarial, o que esse momento significa para as empresas como um todo. A gente sabe que a gente vive um momento de crise, e esse momento de crise tem gatilhos multifacetados. O que é isso? A gente vive um momento de crise aguda do ponto de vista fitossanitário. A gente sabe que a pandemia tem causado grandes perdas, tanto no sentido de saúde pública quanto no sentido econômico. Essas perdas que se iniciaram com a questão fitossanitária, da gente ter uma pandemia e por isso as pessoas estarem ficando doentes, as UTIs estarem cheias, também tem causado como efeito o distanciamento social, que é um outro gatilho de crise. Com o distanciamento social, as pessoas não podem estar reunidas, elas não podem estar juntas, não podem trabalhar conjuntamente, e isso acaba levando a uma queda da atividade econômica também, a um estrangulamento das cadeias logísticas de produção e a interrupção da atividade econômica como um todo. E com essa interrupção da atividade econômica, é claro que a gente tem um momento de insegurança jurídica. Insegurança jurídica causada tanto pelo fato da gente ter um novo contexto e um novo cenário em relação ao que estava pactuado anteriormente. Se eu comprei um carro 2 meses, 3 meses atrás, a situação era bem diferente da situação que a gente tem hoje, como também insegurança jurídica causada pelas constantes mudanças na própria legislação que estão ocorrendo justamente como tentativa de combate aos efeitos da pandemia. E nesse cenário de profunda complexidade, é claro, nasce a controvérsia. Quando tem uma expressão que a minha avó sempre usava, que é: quando está tudo bem, ninguém briga. Agora, as coisas estão num momento difícil, nesse momento difícil que a gente vive, é natural que a gente tenha maior fricção entre as partes e é natural também que a gente tenha mais controvérsia para resolver. Bom, nesse cenário de bastante complexidade, eu vou passar a bola, então, primeiro para o Marcelo Lobo, para perguntar uma coisa simples, falar: Marcelo, como que esse momento afeta os contratos empresariais? Como que você vê o impacto dessa complexidade sobre as relações entre empresas? Bom, obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui com todas as pessoas que estão conosco nesse momento. A gente sabe que tem uma série de eventos que estão sendo
realizados nesse momento, que é um momento sem precedentes. Então, a gente tem que realmente discutir as questões e entender o que está acontecendo e para onde nós vamos, como vamos lidar com tudo isso. Então, se vocês estiverem com a apresentação à frente de vocês, a gente está no slide 5, e assim, o Covid ele é o centro de tudo, né? A Covid, a doença causada pelo coronavírus. Como o Rafael falou, a gente tem uma questão de insegurança jurídica nesse momento, porque as partes contratuais elas estão em dúvidas sobre a possibilidade das suas contrapartes performarem o contrato. Então, há uma dificuldade que pode ser gerada ou uma impossibilidade por conta da doença, ou pode haver também uma impossibilidade ou dificuldade por conta das medidas governamentais que estão sendo tomadas. E isso tem implicações diferentes no direito, né? Na performance do contrato, no remédio aplicável, que daqui a pouquinho a gente vai discutir. E a gente tem que fazer duas perguntas nesse momento para evitar oportunistas e oportunismo, né? E ter uma discussão sempre muito baseada na boa-fé entre as partes. A primeira é se essa impossibilidade ou dificuldade ela é anterior à doença, anterior à pandemia, ou também se a impossibilidade ou dificuldade é uma decisão empresarial diante das incertezas. Por conta das incertezas, as empresas podem querer segurar o caixa e parar de pagar fornecedores, ou podem querer segurar a produção porque não sabem se vão ter demanda, e com isso podem deixar alguns clientes sem produtos. Então, vamos passar a discutir agora aqui no próximo slide, né, como é que a gente vai colocar na balança esses dois elementos, né, que são dois elementos bastante importantes da gente ter sempre em mente. O primeiro é a opção de cumprir o contrato, que eu devo dizer não é exatamente uma opção, é um dever de todas as partes contratuais, né? O contrato é uma lei entre as partes, ele foi firmado para ser cumprido. Mas a gente tem que analisar fatos e contratos específicos e tem que ver se o cumprimento ele é possível ou se ele vai se tornar extremamente oneroso. Então, a gente vai analisar a opção, vamos dizer assim, a análise de governança que a empresa vai ter que tomar em relação a descumprir ou solicitar a revisão de um contrato, uma repactuação, seja por conta de força maior, e aí vem a pergunta, mas era impossível evitar ou impedir os efeitos? Veja bem, a força maior ela não tem a ver com imprevisibilidade, mas sim com a impossibilidade de evitar ou impedir os efeitos. A onerosidade excessiva já é um outro conceito e a gente vê muita confusão nesse momento. Notificação de força maior, quando, na verdade, o que a outra parte quer é um bom telefonema amigo, dizendo, olha, eu estou passando por isso também, eu estou sendo afetado também, então vamos sentar junto, vamos discutir. Sentar junto, obviamente, figura de linguagem, né? Certamente será numa videoconferência como esta aqui. Mas vamos discutir como resolver esse problema. E aí, muitas vezes, isso passa para uma repactuação e, às vezes, os próprios requisitos da onerosidade excessiva, que implicam onerosidade para uma parte e excessiva, extrema vantagem para outra parte, podem até não estar presentes, mas, diante de uma situação como essa, as partes vão estar abertas a uma discussão. Agora, do outro lado, a gente tem que ter muito forte em mente a segurança jurídica. Então, os contratos eles são assinados para serem cumpridos. O abuso de direito, que deve ser coibido, uma parte não pode aproveitar esta oportunidade para se livrar de um contrato firmado anteriormente. E a boa-fé objetiva. Todas as discussões precisam ser de total boa-fé entre as partes. Isso é um requisito do Código Civil. E quando a gente fala que é uma boa-fé objetiva, significa que ela não é subjetiva, ela não é a minha boa-fé, a sua boa-fé, ela é boa-fé. Assim como ética não tem a minha ética e a sua ética, boa-fé é o mesmo princípio que o Código Civil traz, é um conceito bastante objetivo do que se esperaria de partes agindo de boa-fé neste momento. Então, isso a gente está falando no campo contratual, mas há também aquele parceiro oculto, ou não tão oculto assim, mas presente, mas involuntário, né, que as partes tiveram que escolher no momento que abriram o negócio, que é o Estado, os tributos. Então, vamos passar agora para minha sócia Andréa Macito, que vai poder nos explicar como lidar com os tributos nesse momento.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse webinar com o pessoal da KPMG, meu sócio Marcelo. Bom dia a todos. Vamos lá, Marcelo. Raciocínio semelhante a gente também faz nas obrigações tributárias, né? Então, nós todos sabemos que pagar tributo é algo que não se escolhe, é algo certo na vida de todos, não é mesmo? Eu diria que é um mal necessário porque é o que sustenta, inclusive, a sociedade organizada nesses tempos de pandemia, as demandas de SUS. Então, tudo isso deixa ainda mais evidente o porquê é importante de pagar tributos. Mas sempre se procura avaliar se dá para pagar menos, não é verdade? Aliás, outro dia eu recebi um vídeo num grupo de WhatsApp, eu não sei nem se todos aqui viram, um menininho jogando banco imobiliário e ele caiu na casinha de pagamento de impostos. E o menino ficou desolado e chorava. O menino descobriu a dor que era pagar impostos, mas como eu disse, é um mal necessário, né? Num momento de crise, a gente tem que colocar também na balança a questão do pagamento, que como o Marcelo colocou, é uma obrigação, no caso, uma obrigação legal, do não pagamento. Então, o pró do pagamento, evidentemente, é você estar em conformidade fiscal, você manter a sua regularidade fiscal com todos os documentos que isso possibilita a empresa obter. Agora, tem o grande downside, muito pesado no momento de crise, que é o dispêndio de caixa. E aí fica justamente essa questão, como conciliar o pagamento de tributos e manter a empresa viva, cumprindo com todas as suas outras obrigações de folha, de aquisição de insumos, financiamentos, etc. Então, a gente passa a olhar, é natural que se passe a olhar para as opções de não pagamento, porque a gente sabe que isso resguarda a parcela significativa do caixa da empresa, e esse é o grande pró. Mas acho que tem alguns senões, né? O primeiro é que, de fato, não protegeria o balanço, porque aquela obrigação, ela continua, via de regra, ali. Ela impõe importantes penalidades e acréscimos legais, muitas vezes bastante pesados. Expõe, por exemplo, o risco de averbação pré-executória, penhora, enfrentamento de processo judicial executivo, impede a documentação de regularidade fiscal, que muitas vezes impede a empresa de receber o dinheiro pelos contratos firmados, né, a contrapartida. Isso tudo sem a gente nem falar ainda do risco de ordem criminal, que é um baita downside e é algo que preocupa muito. Lá em 2018, no segundo semestre de 2018, o STF ele deu uma decisão perigosa, porque caracterizou como crime de apropriação indébita o não recolhimento do ICMS próprio, né? Então, a empresa, digamos, vende determinada mercadoria ou presta um determinado serviço de transporte, telecomunicação, destaca o imposto, mas não o recolhe. Antes, a postura dos tribunais era que a simples falta de recolhimento dos tributos não caracterizaria crime, exceto numa situação de retenção e não repasse aos cofres públicos. Por exemplo, reter o imposto de renda do funcionário e a empresa não repassar isso para o governo federal. Essa mudança de entendimento do STF ela é especialmente perigosa numa situação de Covid. É claro que ali a decisão traz conceitos como o devedor contumazo, que ainda não está fechado pela legislação, para que de fato venha a ser caracterizado o crime, mas como ainda são conceitos muito abertos, isso é de fato algo que tá no jogo, está na mesa, né? Então precisa ter uma determinada cautela no caso a caso. E, então, tudo isso mostra que há muitos lados negativos do não pagamento, mas nesse nosso bate-papo e nesse cenário atual, eu acho que vale muito dividirmos aqui o simples não pagamento do que eu diria que seria um pagamento legitimado, não pagamento legitimado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, há medidas concedidas pelos três poderes que autorizam esse resguardo de caixa nesse momento atual. Então, nós tivemos uma série de medidas que está até difícil de manter-se atualizado em tudo, mas nós tivemos prorrogação, diferimentos de, por exemplo, PIS/COFINS, contribuição patronal, redução a zero de alíquotas de IOF sobre operações de crédito, sobre produtos essenciais para o combate da pandemia, tivemos redução de 50% das contribuições para o Sistema S. Há anistias, então, por exemplo, aí no Rio de Janeiro, Marcelo, o Concilia Rio foi recém-reaberto, e também foi passada, então, a lei de transação tributária, que é algo que a gente vai se deter, eu vou me deter no próximo slide que eu vou falar.
Nós temos também a prorrogação do prazo das validades do prazo de validade das certidões de regularidade fiscal, que também ajuda bastante o empresariado. Então, a diferenciação entre o simples não pagamento e esse não pagamento legitimado ela é importante. E, além disso, é importante que as empresas, além de terem conhecimento dessas medidas lançadas pelo governo, elas estejam atentas às oportunidades. Vocês devem estar vendo nos jornais toda a discussão que existe hoje no judiciário para se buscar autorizações para postergação de tributos ou então para levantamento de depósitos judiciais mediante oferecimento de garantias. Existem outras oportunidades de discussão, por exemplo, sobre momento de tributação de créditos reconhecidos em favor da empresa e apuração e reconhecimento de créditos tributários passíveis de compensação. Já se falava muito em revisão dos gastos da empresa para se enquadrarem como insumos para fins de creditamento de PIS/COFINS pós-caso AMB. E nesse ponto, já encaminhando para o final da minha fala para devolver a palavra para o Marcelo, a gente destaca que o Covid trouxe uma série de obrigações e investimentos às empresas em estrutura de home office, equipamentos de proteção obrigatórias, por exemplo, aquelas barreiras que a gente vê hoje em dia nos caixas de supermercado, aquelas de acrílico. Todos esses gastos, eles devem ser avaliados e discutidos seu possível abatimento dos tributos devidos, né? E aí, uma empresa como a KPMG, por exemplo, pode preparar todo o subsídio necessário para que o advogado prove a essencialidade de dada despesa para aquela empresa. E aqui o nosso trabalho combinado agrega valor, e acho que isso pode ser feito de uma forma bastante preventiva, inclusive. André, obrigado pelos seus apontamentos. Eu tenho uma perguntinha para fazer para o Marcelo para continuar. Uma pergunta simples, mas antes de eu fazer essa pergunta, eu quero fazer o convite também para as pessoas que estão participando desse webinar com a gente agora de manhã, para que elas também façam as suas perguntas. Tem o espaço do chat aí na plataforma em que vocês estão nos assistindo. Pode escrever a pergunta lá. Ao final aqui da nossa apresentação, eu vou tentar endereçar essas perguntas para os nossos colegas que estão palestrando. Não sei se eu vou conseguir todas, mas eu prometo fazer maior esforço, então fiquem à vontade, pode colocar as perguntas. E aí a minha pergunta para o Marcelo e para o Márcio nesse cenário de complexidade extrema, né, eu acho que foi muito bacana o que a Andréa colocou sobre essa questão multidisciplinar, de você ter que aliar um pouco ali o conhecimento jurídico com uma apreensão documental da efetiva realização dos fatos. A pergunta que eu faço aí, Marcelo, para você é a seguinte: como se navega nesse momento de complexidade, né? As águas estão turbulentas pelo momento do Covid. Como faz para navegar nesse momento de complexidade em relação a esses conflitos que naturalmente nascem entre parceiros comerciais? Bom, perfeito, Rafael. Eu acho que a pergunta é muito pertinente e, na verdade, eu acho que a gente vai ter que ir respondendo ao longo da apresentação toda, né? Mas eu diria, logo aqui no primeiro slide seguinte que a gente tem, vem a máxima, né, de que é melhor prevenir do que remediar, ou então que muito melhor do que lidar com um conflito, uma situação de conflito, é realmente a gente poder evitar uma situação de conflito. Então, eu acho que a prevenção ela está no centro de tudo. E a prevenção ela não é um momento agora apenas, com relação a novos contratos principalmente, mas também a prevenção é você olhar o que aconteceu no passado, examinar os contratos existentes e, antes que o conflito se coloque, já analisar como é que os contratos foram elaborados, como é que está o equilíbrio e o interesse das partes, como é que está a alocação de riscos. Vamos lembrar que o contrato, na verdade, ele é um mecanismo de alocação de riscos entre as partes. O contrato, por definição, ele não pode lidar com todas as situações, com todas as hipóteses, mas ele vai servir de diretriz para quem tiver que interpretar o contrato no momento que houver uma pandemia, né, como essa que a gente está tendo, para poder pensar em situações análogas, riscos análogos, se é que a gente pode dizer que há algo análogo ao que estamos vivendo, mas riscos análogos no contrato, como foram distribuídos entre as partes. Então, o momento de prevenção é o momento de olhar os contratos que foram firmados. Durante a execução do contrato, é preciso ter extremo cuidado para executar o contrato de acordo com os termos do contrato. Uma vez eu ouvi de um engenheiro que o contrato servia para pegar e colocar na gaveta, e aí,
seguia o curso do contrato até o dia que houvesse um problema. Quando houvesse um problema, tiraria o contrato da gaveta para entregar para os advogados resolverem o problema. Definitivamente, essa não é a melhor resposta nunca. Então, é importante executar o contrato de acordo com aquilo que foi estabelecido, com seus anexos, com as suas cláusulas. É importante ter uma permanente comunicação entre as partes, né? Essa comunicação tem que ser uma comunicação, a gente volta para aquele princípio da boa-fé, tem que ser uma comunicação transparente, uma comunicação sincera, uma comunicação que permita às partes não duvidarem das outras, né? E a confiança, ela é um elemento de prevenir conflitos também. O embasamento documental também é fundamental aí. E aí, eu acho que o Márcio vai poder falar também muito bem, e mais à frente o Marcelo, a gente precisa entender quais foram as bases daquela operação, as bases daquela contratação, quais foram os estudos, quais foram as análises, quais foram os elementos que foram considerados naquele momento, porque o contrato tem que ser interpretado no direito brasileiro de acordo com a intenção das partes, mais até do que com a literalidade da linguagem do que está escrito. E então, eu acho que o que resume muito bem isso é a conscientização de todos, do gestor do contrato ao presidente da empresa, né, e ao jurídico interno, aos assessores legais, aos assessores contábeis, aos assessores de mercado, que é necessário a gente sempre ter esse dever de prevenir conflitos em mente. Conflito, de um modo geral, vai trazer custo e insegurança para as partes. Legal. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui dividindo o webinário com o pessoal dos advogados do Pinheiro Neto, meus sócios da KPMG. Bom, dando continuidade à fala do Marcelo, né, o mercado hoje ele não exige uma governança ou não exige que as empresas olhem apenas para si quanto a controles internos, operações. Ela está muito preocupada, né, o mercado ele está exigindo uma preocupação de todo o ecossistema, que as empresas analisem todo o seu ecossistema e não só seus controles internos, ou suas operações, né, ou sua postura frente a questões sociais, regulatórias. Então, esse monitoramento, essa prevenção que o Marcelo falou anteriormente sobre a sua relação contratual e sua relação operacional, sua relação comercial com seus parceiros de negócio, é muito importante para a governança corporativa de todo o ecossistema, né? Você tem que estar preocupado hoje com aspectos de anticorrupção do seu parceiro de negócio, aspectos de segurança da informação de dados, que tem uma nova lei entrando a seguir, né? A parte também a parte fiscal do seu parceiro de negócio. Então, as empresas hoje ela tem que estar preocupada com seus controles, com as suas operações e também com seus parceiros, com seus fornecedores, dos seus clientes, dos seus prestadores de serviço, né? Isso é que o mercado exige a partir do ano passado, vamos assim dizer, mais fortemente, né? E além disso, né, você conseguindo monitorar, você conseguindo fazer uma gestão da sua operação junto com seus parceiros, você consegue também entender melhor, né, o atual cenário que você está convivendo com ele. E, eventualmente, até numa futura negociação, conseguir ter dados mais precisos, mais assertivos, para uma negociação contratual, né, uma renegociação contratual, né, pensando no futuro, pensando numa redução de custo, pensando em um acordo mais claro, mais transparente entre as partes. E por outro lado, também pensando no passado, olhando um pouco para o passado, né, a KPMG, ela, de acordo com os trabalhos que a KPMG executa no mercado, 80% das cláusulas contratuais elas não são seguidas em sua totalidade, em sua integralidade. Então, olhar para o passado, verificar que se foi contratado, foi entregue pelos seus parceiros de negócio, também é muito salutar, é muito importante para essa transparência entre as partes, né? E você, com instrumentos, com ferramentas de monitoramento, de gestão, de análise de mercado, você vai conseguir responder isso de uma forma mais pontual, mais assertiva e mais tempestiva, tá? Boa. Obrigado, Márcio. Bom, antes da gente passar, eu acho que aí também para a gente fazer uma reflexão sobre essa primeira metade aí da nossa conversa, eu acho que, e aí me corrijam se eu
peço meus colegas me corrigirem se eu tiver entendido errado, eu usei bastante a palavra complexidade. Eu acho que essa complexidade tem uma complexidade de momento, mas tem também uma complexidade em relação às expectativas que a sociedade e que as próprias partes têm em relação às suas relações. Se a gente puder passar de slide, eu acho que a gente tem um momento em que as expectativas que as partes possuem umas sobre as outras no século XXI nas relações comerciais são expectativas diversas das expectativas que a gente tinha nos contratos clássicos do Código Civil lá do século XX. Né? As relações entre as partes elas são mais complexas e elas têm dimensões mais complexas. Não é tão simples quanto uma compra e venda bilateral. São relações multifacetadas em que existe uma expectativa e uma pressão sobre ambos os agentes para que eles consigam aumentar a eficiência dos contratos, produzir resultado, reduzir custo, ter maior rapidez e construir relações comerciais e relações contratuais. Seguramente é um trabalho mais difícil no século XXI do que era antes. Né? Até porque, como a Reto bem colocou, e aí para um profissional de compliance como eu falar é mais fácil, assim, eu acho que a expectativa que a sociedade tem em relação aos parceiros comerciais de uma empresa hoje é totalmente diferente. Não tem muito tempo eu escrevi um texto que eu lembro que chamava O Inferno São os Outros, no compliance corporativo, porque no fundo, eu, KPMG, posso ter um programa de compliance maravilhoso, respeitar os meus funcionários, ter um programa de consciência ambiental excelente, ter o melhor programa anticorrupção do mundo. Mas se eu contrato terceiros e faço um negócio com empresas que não são idôneas, né, que tem trabalho escravo, ou que poluem o meio ambiente de modo desenfreado, ou que de qualquer modo se investem em corrupção, isso vai afetar a minha imagem e isso afeta o meu risco jurídico. Ou seja, a complexidade da expectativa social sobre as relações contratuais é grande. E dois, isso significa que eu tenho mais trabalho em desenvolver parceiros, porque não é tão fácil assim eu desenvolver relações comerciais que sejam efetivamente adequadas para as expectativas que as partes possuem umas sobre as outras. Isso significa que o conflito também fica mais complexo. A ideia do conflito cabo de guerra, né, Marcelo, em que, não, eu ganho quando a outra parte perde e vice-versa, ela passa a não ter tanto sentido, e aí é muito importante que eu tenha os dados para suportar a minha negociação. É muito importante que eu tenha muita clareza sobre o que diz o direito e muita clareza sobre o que diz os fatos, que eu acho que é um pouco o que o Barreto colocou. E aí, passando para a próxima etapa, e eu jogo a bola de volta para o Marcelo, assim, legal, né? Acho que o ponto que a gente tem o melhor caminho é a prevenção, o melhor caminho é o diálogo, até porque essas relações são muito complexas. Esse diálogo vai ser facilitado se eu tiver os dados, se ambas as partes tiverem elementos de informação, mas a gente sabe que tem momento em que a negociação pura e simples não resolve, né? E aí, a negociação, o protagonismo das partes, como foi bem colocado no seu slide, não resolveu. Como eu lido com essa complexidade quando eu preciso propor solução depois desse cenário, Marcelo? Bom, Rafael, eu acho que perfeito. Eu acho que você colocou muito bem a complexidade do século XXI, né? A complexidade do século XXI está aí. Agora vamos pensar um pouco também, só para apimentar um pouco mais essa discussão, né, a complexidade da Covid. Né? Quando a gente considera, né, esse momento atual, a gente pensa aqui, a gente tem 4 bullets nesse próximo slide, que é o slide número 11, a gente tem o seguinte: em primeiro lugar, todos são afetados de diferentes formas, globalmente, Estado e empresas. Em segundo lugar, a cadeia de suprimentos e os clientes, eles precisam sobreviver para que a continuidade da própria empresa e para que o custeio do próprio Estado se dê. Como a Andréia falou, todo mundo gosta de pagar apenas aquilo que é justo do ponto de vista tributário, por isso as empresas, né, entram em disputas com o Estado, com o fisco, porque elas querem pagar aquilo que realmente o fato gerador determina que seja pago, aquela alíquota que é necessária. Agora, nesse momento, quem é que... Todos estão se voltando a quem pedindo ajuda? Ao Estado. Como é que isso se dá? Com o dinheiro dos impostos.
E para que o Estado continue a arrecadar impostos, é necessário que as empresas sobrevivam. Então, não dá para o Estado estrangular as empresas, assim como não dá para uma empresa estrangular a sua cadeia de fornecimento ou os seus clientes. É uma situação sem precedentes. Não há precedentes. Ela é extremamente complexa, ela demanda uma análise multidisciplinar, e daí veio a ideia da gente fazer esse seminário em conjunto com a KPMG para aliar o conhecimento jurídico, a análise jurídica e a análise de negócio, a análise contábil, a análise financeira, porque isso tem que andar junto no século XXI. Não tem mais aquela disputa entre as partes que seja meramente jurídica, com base em conceitos vagos jurídicos. Não há como ser isso. É importante saber qual é o efeito prático daquela decisão que alguém vai ter que tomar, ou qual é o efeito prático daquele acordo que as partes vão poder firmar. E não há uma fórmula que se aplique a todos os casos. Cada caso é um caso. Cada contrato vai definir a força maior, eventualmente, se houver uma definição contratual, de uma forma diversa. Cada contrato vai ter uma cláusula tratando da onerosidade excessiva um pouco diferente. Cada relação jurídica vai ser diferente porque cada parte é diferente e será afetada. De novo, embora todos sejam afetados, são afetados de formas diferentes por essa situação que a gente está vivendo. E aí vem a pergunta, quem está mais preparado para resolver essa disputa? Eu vou até inverter essa seta aqui, seria o judiciário? Seria a arbitragem? Seria um processo de mediação ou seria uma negociação direta pelas partes, né? Então, se a gente seguir para o próximo slide, a gente já percebe que o legislador brasileiro, recentemente, em 2015, quando foi aprovado o novo Código de Processo Civil, nós tivemos o que se chama de uma primazia, um protagonismo do consenso. Então, há um incentivo muito maior, por parte até do próprio Poder Judiciário, de que as questões sejam resolvidas pelas partes através da conciliação, da mediação. Há também um incentivo muito grande do Estado para que as partes resolvam disputas inevitáveis por arbitragem, na medida daquilo que se aplique à arbitragem, né, direitos patrimoniais disponíveis. E aí o que a gente tem que considerar nesse momento é o seguinte, a gente está achatando a curva, né, da saúde. O que a gente está fazendo com o distanciamento social? A gente está achatando a curva do contágio. Mas imaginem vocês se a gente não achatar a curva dos conflitos. O Poder Judiciário ele será inundado de disputas. Ele será inundado, não terá como dar vazão a isso. E todos sabem que a justiça, quando tarda, falha. Então, não é à toa que o Tribunal de Justiça de São Paulo já editou uma norma sobre a mediação promovida pelo próprio tribunal, com juízes experientes, para poder desafogar o Poder Judiciário, buscar que as partes resolvam o seu conflito. E aí, na linha, né, do que o Rafael colocou, o advogado do século XX ele é diferente do advogado do século XXI. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes em relação a essa tabela, mas o fundamental é a gente entender o seguinte, o advogado do século XXI tem que ter uma cabeça maior do que a cabeça de advogado. Ele tem que entender um pouco de economia, ele tem que entender um pouco de administração, ele tem que dialogar com as pessoas do negócio, ele tem que dialogar com o CEO da empresa, com o CFO da empresa, com o COO, o Chief Operating Officer da empresa. Ele tem que entender a operação, ele tem que entender da matéria-prima até o produto final, ou no serviço, da entrada do serviço até a entrega do serviço, como é que é o processo da empresa para poder assessorar as partes em algum tipo de disputa. Ele precisa ter esse conhecimento do negócio do cliente, ele precisa ser um estrategista da eficiência e precisa ter, obviamente, criatividade e muito interesse por tecnologia e pela busca de soluções. Então, vamos passar para o próximo slide, que é para a gente fazer uma distinção aqui entre os dois caminhos, vamos dizer, que existem, né, a seguir. Num outro slide, a gente viu uma seta que ia da negociação direta para o judiciário. Aqui, nesse nosso novo slide, a gente vê dois caminhos que eles não estão indo para o mesmo lado, são dois caminhos opostos. E por que são dois caminhos opostos? Porque, embora seja necessário pensar num processo de negociação, num processo de mediação, como processos que eventualmente serão preparatórios para uma disputa lá na frente, as partes elas têm que mergulhar na negociação e mergulhar na mediação
de forma profunda, querendo efetivamente resolver esses problemas e não simplesmente se armar para o combate depois. Então, a gente vê que existem diferentes tipos de mediação. Tem uma mediação que é facilitadora, para facilitar o entendimento das partes. Tem uma mediação avaliativa, em que, por exemplo, uma empresa como a KPMG, ela pode fazer uma avaliação da questão sob disputa do ponto de vista contábil, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, e apresentar para as partes uma avaliação dela a respeito disso, para facilitar também, porque a mediação ela sempre vai facilitar a discussão entre as partes. Então, quando a gente vê a setinha aqui que vai para a esquerda, né, olhando no slide, a gente vê um máximo controle do resultado pelas partes, negociação direta, com máximo controle do procedimento. Se a gente tiver realmente um impasse e a disputa for inevitável, aí a gente tem que ir para um procedimento que é vinculante, que é alguém decidindo, seja a arbitragem, seja o judiciário. Nesse momento, as partes perdem o controle do resultado e perdem o controle do procedimento, porque o procedimento é um procedimento mais formal, que precisa ser seguido por conta do devido processo legal. Então, passando para o próximo slide, vamos ter aqui uma tabela enorme, que vocês vão olhar e vão dizer, meu Deus, ele não vai discutir tudo isso. Não, não vou. Aqui a gente tem uma comparação entre a negociação direta entre as partes, a mediação, a arbitragem, judiciário, e, assim, é uma visualização para vocês em relação a, por exemplo, critérios como confidencialidade. Então, a confidencialidade ela é a critério das partes, tanto na negociação direta entre as partes, como na arbitragem. Em juízo, é um pouco mais complicado, porque depende da decisão do juiz. E essa decisão tem que ser fundamentada, tem que haver uma justificativa para o processo ser confidencial. Já na mediação, como é um processo de, vamos dizer, largar as armas e realmente ter uma discussão muito transparente para que o mediador tenha um entendimento profundo do problema e possa ajudar as partes no entendimento, a confidencialidade é a regra. Outra questão é a criatividade. Quanto mais rigoroso, mais formal, mais complexo o processo, o procedimento, menor é o espaço para soluções criativas. Então, o espaço para soluções criativas na negociação e na mediação é muito maior do que na arbitragem, que ainda oferece um pouco de flexibilidade, e no judiciário. E eu acho que o outro ponto aqui fundamental é o resultado. Quando a gente tem negociação direta e mediação, existe um mútuo acordo, as partes chegam a um acordo, as partes ficam satisfeitas. De um modo geral, a gente vai estar satisfeito com aquilo para o que a gente contribuiu, a gente participou. No processo de arbitragem ou no judiciário, a gente tem aquela figura do ganhador e do perdedor. Então, sempre vai ter alguém insatisfeito. E na arbitragem ainda há o risco de uma decisão por equidade, que tem acontecido muito, que não é uma decisão de acordo com o contrato, de acordo com a análise das partes, mas é mais ou menos aquela história de dividir a laranja ao meio, ao invés de pensar quem queria a casca para fazer um bolo e quem queria o sumo para poder fazer um suco. Enfim, vamos passar então para o próximo slide, para a gente focar um pouco mais na negociação direta e na mediação. Então, alguns requisitos fundamentais para isso dar certo. Em primeiro lugar, um profundo conhecimento do negócio e disponibilidade de informação. Essa disponibilidade de informação, ela é das partes, como ela pode vir também de assessores. Análise sobre quais as minhas chances se isso vir a se tornar uma disputa. Análises do ponto de vista contábil, análises do ponto de vista tributário em relação às diferentes soluções para os conflitos. Outra coisa que é fundamental em qualquer processo de negociação, e isso se aplica também à mediação, confiabilidade. Você precisa confiar na pessoa com quem você está interagindo. Isso é fundamental, porque sem uma disputa transparente, a gente não consegue entender qual é o problema. Sem entender qual é o problema, não consegue entender qual é a solução. Ou melhor, não consegue chegar a uma solução. Então, é importante que quem esteja negociando tenha plenos poderes de negociar. Não dá para sair da sala um dia, seja uma sala virtual ou uma sala real, dizendo, não, está acordado, tudo bem, volta para casa, discute com o board, ou discute com a diretoria, com o nível de governança aplicável, e volta no dia seguinte e diz, não, realmente a gente não tinha um acordo ontem porque eu não tinha um mandato. Isso acaba com a confiança, porque você sempre vai achar que a outra parte está querendo ganhar um pouco mais. O alinhamento de expectativas e percepções também é fundamental, porque se você entra numa disputa com uma expectativa muito alta e acaba chegando a uma negociação, chegando a um acordo abaixo da sua expectativa, você vai ficar insatisfeito. Então, precisa alinhar a expectativa, precisa alinhar as percepções do quanto o outro ganhou.
né? Outra coisa é o foco. O foco é no curto prazo ou no longo prazo, né? Se aquilo é uma relação que já existe há bastante tempo e que as partes esperam que continue existindo, o foco tem que ser no longo prazo, tem que ser win-win, tem que ser ganha-ganha. É fundamental a gente não pensar no curto prazo aqui. A participação de terceiros, diretores, assessores jurídicos, contábeis, outros assessores e, eventualmente, até um mediador. E o mediador, ele tem que construir o que se chama rapport, né, que é uma capacidade de ouvir as partes, uma capacidade de traduzir o que as partes estão dizendo e a capacidade de contribuir de forma muito criativa com a solução desse problema. Mas, enfim, a negociação direta e a mediação, ela pressupõe uma equiparação de armas, né? E ela pressupõe, principalmente, uma discussão privada. E aí a gente fica pensando, não sei, Soraya, se você tem a mesma pergunta que eu, mas e quando a disputa é com o fisco, como é que fica isso, né? Marcelo, não diria propriamente em equiparação das armas, né? Porque aqui a gente tem um desequilíbrio natural, dado toda a competência tributária delineada na nossa Constituição Federal, mas fato é que depois de muito tempo, hoje a gente pode responder, especialmente para os nossos clientes estrangeiros, que se dá sim para fazer acordos com o fisco aqui no Brasil. Então, seguindo o modelo, por exemplo, norte-americano, onde isso é muito comum, aqui era uma frustração, até pouco tempo atrás, dizer que não havia possibilidade nenhuma de acordo com o fisco e que havia realmente essa cultura de alta litigiosidade entre fisco e contribuintes, né? Mas o que a gente tem observado, especialmente, você mencionou um pouco do Código de Processo Civil, que fomentou esses métodos autocompositivos, essa negociação mais direta ou menos litigiosa, né? Então, isso veio em 2015 e, a partir daí, especialmente depois de 2018, a gente sente uma mudança no mindset, na postura da Procuradoria, especialmente da Procuradoria da Fazenda Nacional. Vários estudos mostram duas coisas, na verdade. A primeira é de que a execução fiscal é pouquíssimo eficiente e apresenta um índice de efetiva recuperabilidade dos créditos tributários da ordem de cerca de 1%, ou seja, não é um mecanismo eficiente. Outra coisa que é demonstrada por esses estudos é que grande parte do estoque da dívida ativa, que hoje, se a gente somar a União, estados e municípios, supera mais do que 3 trilhões, é falacioso, esse número é falacioso. Por quê? Porque grande parte disso é irrecuperável. E aí, com base nisso, a Procuradoria passou a ter uma forma de atuar mais estratégica, mais inteligente. Então, isso foi falado por todos aqui, que uma negociação direta demanda profundo conhecimento do negócio, profundo conhecimento de mercado, uma atuação mais inteligente, e é isso que começou a acontecer um pouco mais dentro do próprio governo, no âmbito da Procuradoria. Então, hoje em dia, a Procuradoria foca nas execuções maiores e com maiores chances de recuperabilidade, ela paramenta melhor, mapeia os dados para elevar as chances de uma execução fiscal ajuizada ser bem sucedida, de fato, né? E a partir daí também veio todo um trabalho pré-judicial e uma maior abertura ao diálogo, o que é fantástico, né? Nesse slide aqui, que vocês veem, o slide 16, eu destaco 2 institutos, a transação tributária e o negócio jurídico processual, que pode ser, inclusive, feito no pré-processo, né? Todo mundo acha que é só quando já existe um processo e não. Então, falando um pouquinho da transação, a transação ela é um mecanismo de efetiva extinção do crédito tributário, né, do tributo. E é previsto desde a edição do Código Tributário Nacional lá em 66. Pressupõe concessões de lado a lado e depende de lei. Mas até hoje ela não havia sido regulamentada no âmbito federal. Inclusive, há muito espaço para esse instituto florescer, na minha visão. O grupo de estudos que eu coordeno na GV, junto com a professora Tatiana Psitelli e com o juiz das execuções fiscais, Paulo Conrado, a gente fez um levantamento em 2018 e constatou que tem margem para desenvolvimento. Por quê? Porque na época não havia legislação federal, e a gente agora vai ver que há. Apenas 22% dos estados tinham a regulamentação da transação na lei estadual. Então, por exemplo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul.
E, por incrível que pareça, 61% dos municípios brasileiros têm esse tipo de regulamentação. Então, os municípios estão mais evoluídos, né? Então, na prática, o que a gente vê, a transação ainda é pouco utilizada, mas agora, passadas 5 décadas da edição do CTN, a transação entre fisco federal e contribuinte, ela é lei, e as negociações já estão abertas. E a gente enxerga, como eu falei, uma evolução nessa relação, num paradigma antes de confronto para negociação, e a abertura de mais uma porta para a solução de conflitos, né? A lei que trouxe a transação é a 13988, e ela é fruto de conversão da medida provisória 899, que é conhecida como a MP do contribuinte legal. E hoje, então, a transação passa a constar em definitivo no rol dos mecanismos existentes para extinção de litígios e de débitos fiscais federais. E a gente tem 2 portarias da Procuradoria da Fazenda Nacional que regulamentam essa lei e trazem a figura da transação ordinária, que se desdobra em 3 macromodalidades, eu diria assim, e também há a figura da transação extraordinária, que, como o nome diz, é alguma coisa excepcional e, em princípio, transitório para enfrentar justamente esse momento de Covid, né? E a adesão a ela só poderia ser feita até o final de junho, agora. A transação extraordinária, ela é feita só por adesão e não permite propriamente descontos, né? O que ela permite é um diferimento do prazo de pagamento e permite a inclusão de quaisquer débitos inscritos, independentemente da classificação desse débito como irrecuperável ou baixa recuperabilidade, diferente do programa da transação ordinária. E daí o contribuinte, então, paga 1% de entrada, diluído em 3 vezes da sua dívida, e depois tem a possibilidade de estender esse saldo aí em 81 ou 41 meses, a depender do tipo de empresa, e se a gente estiver falando de uma dívida previdenciária, 57 meses. A transação ordinária, ela pode ser por adesão ou por proposta individual, seja do contribuinte, seja da Procuradoria. E aí já se permite desconto de até 50% do débito tributário, aí considerado multa e juros também, desde que não comam uma parte do principal. E esses débitos têm que ser considerados como irrecuperáveis ou de baixa recuperabilidade, havendo inclusive a possibilidade de uso de precatórios como moeda de pagamento, o que também é uma grande vantagem. A gente fala, então, de débitos inscritos ou débitos de objeto de contencioso de controvérsia disseminado, que vai ser regulamentado por edital pelo Ministro da Economia, e também débitos de baixo valor, que seriam considerados aqueles inferiores a 60 salários mínimos. Essa transação ordinária, então, como eu falei, ela permite desconto, mas ela traz uma série de exigências, né? Então, ela demanda que o contribuinte demonstre a efetiva dificuldade que ele tem para pagar o tributo sem qualquer desconto, e depois que a proposta que ele está apresentando, o plano de pagamento que ele faz para esse acordo, para em pé. A própria Procuradoria da Fazenda Nacional, ela diz que faz análises importantes econômico-financeiras, né? E isso, inclusive, vai ser mencionado pelo Márcio daqui a pouco. A transação, como eu falei, então, é algo novo, tem espaço para expansão, ela ainda não é de amplo espectro, né? E eu soube, inclusive, aqui de primeira mão, vou contar para vocês, conversas que eu tive com a Procuradoria, de que ela tem feito estudos setoriais com o apoio de uma empresa para pensar numa possível transação da retomada, que seja pontual, seja para estimular os setores mais afetados pela pandemia. Então, isso também é outro ponto de alerta, né? Então, os setores mais afetados, eles têm ferramentas hoje para negociar com o fisco ou apresentar pedidos ao judiciário, desde que bem fundamentados. E no âmbito municipal, eu destaco aqui rapidamente que a gente teve uma regulamentação recente em São Paulo, em março desse ano, e a gente já tinha, como eu falei, no município de São Paulo. A gente deve ter uma regulamentação em breve aqui em São Paulo por decreto. E daí, já passando para o final desse slide, que é o negócio do jurídico processual. O negócio jurídico processual, ela veio expressamente prevista no CPC de 2015, e realmente passou a ser utilizada no direito tributário pós-2018. E ele está restrito a questões formais e processuais. A gente não discute propriamente o débito tributário, mas a gente discute questões como a forma de garantia, calendarização de atos processuais e até do ajuizamento da própria execução fiscal, cálculo e cumprimento de decisões, esse tipo de coisa. E aqui também o fisco leva em consideração indicadores econômico-financeiros e comparação com outros setores.
E com tudo isso que eu coloquei, acho que parece que o Brasil está acordando mesmo para as melhores práticas nos ajustes de conduta de contribuintes e acordos com o fisco. Isso era alguma coisa que faltava de fato. André, e aí, acho que eu gostei muito do que está no seu slide, acho nesse canto esquerdo, né, o evitando terceiros. Acho que talvez seja a frase que melhor resuma o que a gente falou até aqui, né? Da ideia de tentar, nessa complexidade que são as relações jurídicas no século XXI, tentar evitar os terceiros na resolução dos conflitos. E aí, jogando a bola um pouco para o Márcio, que é especialista em compliance contratual, que é justamente a tentativa das partes de enxergar os fatos nos contratos, né? Ajudar eles a evitar terceiro olhando para os fatos e não apenas para o direito. É isso, Márcio? Como que você vê essa resolução de conflitos com proteção, com o protagonismo das partes, considerando a análise dos fatos que elas possuem na sua relação? É interessante, Soré, que muitas vezes uma das partes não tem ciência 100%, né, não tem conhecimento integral da relação que ela está fazendo parte, né, das transações que ela está fazendo parte, mas em muitos casos, ambas as empresas não sabem o que está acontecendo naquela relação estabelecida. Por quê? Os contratos foram estabelecidos, foram firmados a longa data. Então, são contratos, são acordos, contratos complexos, em que eles não se recordam mais no detalhe o que dizia aquelas cláusulas, como monitorar. Eles não têm, às vezes, capacidade para monitorar aquelas cláusulas, né? Às vezes eles não têm condições de ir até a outra parte para fazer uma fiscalização. Primeiro, que eles acham que não é conveniente fiscalizar o trabalho do outro. Segundo, que eles não têm condições mesmo de braço, de profissionais mesmo, né? Não tem headcount, a empresa não tem headcount, ou não tem espaço para ir até a outra parte, monitorar, fiscalizar, verificar se a outra parte está cumprindo o contrato, né? As cláusulas contratuais. E isso hoje em dia, né, está muito comum você receber uma outra empresa para auditar seus números, auditar seus processos, né, mas às vezes elas não têm braço. Inicialmente é uma avaliação de benchmarking. Você, através de uma avaliação de benchmarking, você consegue responder essas perguntas, né? Você consegue, pelo menos, ter um cheiro, ter uma estimativa de como anda situações similares com outras empresas, né? Ou você consegue verificar qual é a real efetividade das cláusulas contratuais. Como, né? Como você consegue verificar essa real efetividade? Como eu falei anteriormente, indo até a outra parte, fazendo uma inspeção física daquele serviço entregue. Será que o serviço que eu contratei realmente foi entregue 100%? Ou ele esqueceu, ou ele deixou de entregar algumas partes do serviço, né, acordado? Análise documental, verificar toda a análise documental acerca do projeto. Como eu falei, os contratos são complexos, são antigos, é de difícil monitoramento. Então, seja por má fé, ou seja por difícil monitoramento, nos nossos trabalhos, a gente comprova, né, a gente verifica que a ausência o não cumprimento é muito latente nos contratos, tá? E, por último, fazer um recálculo dessas bases transacionais, porque a gente está preocupado em mostrar 100% das bases, 100% das transações. Então, a gente consegue obter com a outra parte as bases para fazer um recálculo transação a transação e verificar se o arquivo de vendas, o arquivo de nota fiscal, o arquivo de estoque, e assim, todos os arquivos necessários para fazer aquele recálculo, eles foram implementados ou não, e eles estão sendo seguidos ou não, tá? Então, de um modo geral, né, existe vários instrumentos de você verificar o compliance do contrato, né, a conformidade da execução daquele contrato, né? E daí eu passo a bola para a Andréia, que essa parte de recálculo das bases transacionais também tem uma relação com o fisco, certo, Andréia? Exato.
Exato, Márcio. Eu reitero aqui que esse recálculo de bases transacionais é um elemento essencial para a Procuradoria transacionar ou aceitar fazer um negócio jurídico processual, porque eles necessariamente avaliam a situação econômico-financeira daquele contribuinte, né? Então, eles vão olhar faturamento, lucro, nível de endividamento, recebíveis, etc. E também olha-se o mercado, para que, então, se veja se a Procuradoria consiga enxergar se faz sentido conceder descontos para aquele contribuinte. Acho que foi o Marcelo que comentou, porque eventualmente não faz sentido matar a galinha dos ovos de ouro, né? E para negociar, eventualmente, pool de garantias, ou possibilitar até, por exemplo, alienação de garantias. E eu vou citar aqui rapidamente um exemplo concreto de negócio jurídico processual celebrado, né? Então, havia numa execução fiscal ações de uma empresa penhoradas. E houve uma grande valorização das ações dessa empresa, e era uma empresa com dificuldade para pagar todas as suas dívidas tributárias. E daí foi formalizado um negócio jurídico processual para liberar a alienação direta pelo devedor dessas ações que estavam penhoradas, e se converteu, então, aquele valor da garantia, que eram as ações penhoradas, por depósito. E o devedor ficou com o resto do valor para pagar outras dívidas e ter a sua saúde financeira preservada. Mas fato é que foi um ganha-ganha, como o Marcelo estava dizendo. Por quê? Porque tem a questão da casca, né, e da laranja para fazer o suco, que nem o Marcelo disse. Para o fisco era muito interessante também ter o depósito judicial ao invés de ações penhoradas, porque a gente sabe hoje que existe lei que possibilita a fruição e também que se compute como receita da fazenda aquele valor depositado em juízo, né? E para a empresa era bom fazer, concretizar, monetizar aquele ganho do aumento da valorização das ações penhoradas. Então, aqui é uma troca interessante e que ela precisa de suporte, como todo esse recálculo de bases transacionais que o Márcio acabou de falar. Pô, legal. E aí, acho que a gente focou e conseguiu, acho que, explorar muito bem a tentativa de protagonismo das partes na resolução de conflito, né? E o quanto ter um advogado preparado para efetivamente compreender a vontade contratual é importante e mediar esse diálogo, seja com o fisco, seja com as partes, como também é muito importante você ter um conhecimento adequado dos fatos efetivamente aplicáveis àquele contrato, sejam fatos endógenos do contrato, né, a sua própria execução, como exógenos, como o contexto social vigente. Perfeito. E aí eu passo a bola de volta para o Marcelo, para falar tudo bem, mas não deu certo com o protagonismo das partes, né? Então, dentro daquela sua espinha de peixe que a gente viu lá, não deu certo a negociação direta, a mediação não foi muito bem, a gente vai precisar ter um terceiro protagonista. E aí, Marcelo? Bom, aí, lamentavelmente, é o tradicional divórcio contencioso, né? Litigioso. Não é um divórcio consensual. Então, vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita no protagonismo de terceiro aqui, que é um terceiro sendo chamado para resolver a questão, é o que diz o contrato em termos de eleição de mecanismo de resolução de conflito. É arbitragem ou é o judiciário? Se for arbitragem, e isso se aplica a vários contratos mais relevantes, de modo geral, porque tem uma questão de custo, quais são as vantagens, né? Obviamente, tem independência e tem imparcialidade Eu acho que é importante a gente mudar o slide. Eu estou olhando aqui também a apresentação e vi que a gente ainda está no slide anterior. Então, vamos para o slide 18. Então, na arbitragem, existe a independência e imparcialidade, assim como no judiciário. Agora, os árbitros tendem a ter mais disponibilidade para avaliar aquele conflito e resolver aquele conflito, em relação ao judiciário, que já é sobrecarregado e, como a gente já discutiu, a tendência é que seja ainda mais sobrecarregado. Os árbitros, ao contrário dos juízes, eles podem ter um conhecimento técnico, não só jurídico, mas pode ser um engenheiro, pode ser um economista, pode ser um contabilista, dependendo da disputa. Já o juiz, ele vai ter uma formação eminentemente jurídica. Se ele gosta de ler livros técnicos de outras áreas nos finais de semana, excelente, maravilha, e a gente vai ter uma disputa muito melhor resolvida. Mas a tendência, ou a probabilidade é que isso não ocorra.
E os árbitros também, existe um princípio da pessoalidade. Você vai escolher quem são os árbitros para resolver aquela disputa. É alguém que goza da confiança das partes e que tem uma reputação e tal. O juiz, você vai depender da distribuição. Você pode cair num juiz que seja muito especializado no tema, como, por exemplo, no TJ de São Paulo, no TJ do Rio, há varas especializadas em determinados temas empresariais, ótimo. Agora, se você tiver numa comarca menor, numa outra jurisdição, que seja o juiz que lida com divórcio e lida com contratos empresariais complexos, é um pouco mais complicado. Então, não tem como escolher quem é o juiz. O árbitro você consegue escolher. E aí a gente teve uma pergunta aqui no chat interessante. Diante dessa questão toda da Covid, vou falar rapidamente aqui, contratos de aluguel, em que eu tenho não só o aluguel, mas tenho também IPTU, tenho despesas condominiais, como resolver? E aí o que a gente tem visto é o seguinte, como é muito melhor as partes terem firmado um acordo no início desse processo. Porque decisões de primeira instância, inicialmente, deram liminares para os locatários, né? Para que não tivessem que pagar o aluguel diante das circunstâncias, principalmente lojistas, situação de shopping centers, enfim, comércios que realmente eram muito mais afetados, era muito clara a afetação deles pelas medidas. Agora, em segunda instância, quando essas liminares foram fruto de um recurso, a segunda instância, o tribunal, ele já pesou o seguinte, olha, você deveria ter uma reserva de caixa na sua empresa, se você estivesse fazendo uma administração adequada. A gente não pode sair rompendo tudo quanto é contrato, porque isso vai gerar um efeito cascata. Então, a gente já viu decisões mais ponderadas. E aí a gente volta. Como não tem segurança sobre qual será a decisão, porque isso vai depender muito da jurisdição, isso vai depender do caso concreto, e isso vai depender também de como é que o judiciário vai se comportar diante de uma situação, de novo, sem precedentes, é muito melhor que as partes resolvam os problemas entre si. E essa questão do aluguel, obrigado pela pergunta, porque só ilustrou mais ainda o ponto que a gente estava fazendo desde cedo. Mas, enfim, nem sempre é possível. E aí a gente vai ver daqui a pouco a necessidade de ter um assessor técnico, um perito capaz de instruir o juiz nesse tipo de decisão ou os árbitros nesse tipo de decisão. André, e na questão, não deu certo o protagonismo das partes na disputa tributária, né? E aí? Como fica com o protagonismo de terceiro? Bom, obrigado, Soré. Agora a gente, no próximo slide 19, a gente vai falar um pouco das disputas tributárias, né? Porque, superando então os primeiros estágios que a gente comentou, de estar atento às oportunidades legais, organizar o negócio com base, inclusive, em precedentes jurisprudenciais, ter estudos econômico-financeiros claros e, inclusive, de essencialidade de créditos, se valer de mecanismos autocompositivos, chegamos, então, às disputas heterocompositivas, em que a decisão fica, de fato, na mão de um terceiro. E é de conhecimento de todos que há um alto índice de litigiosidade no direito tributário. Então, os processos tributários, em execuções só, a gente está falando que correspondem a cerca de 40% de todo o estoque de processos em curso hoje no judiciário. Então, infelizmente, a briga entre o fisco e os contribuintes é a tradição no nosso país. Mas aqui eu trouxe, então, 3 portas de métodos heterocompositivos. A arbitragem tributária, que na prática a gente não teve essa porta ainda aberta, ou seja, a gente ainda não tem exemplos práticos de disputas resolvidas pela via da arbitragem tributária, embora a gente já tenha hoje uma lei no município de São Paulo. A arbitragem ela vem sendo muito discutida, acho que o assunto tem sido amadurecido, inclusive conta com um projeto de lei em tramitação no Senado, que é o PL 4257, que eu coloquei aqui no slide, e ele propõe alterações na lei das execuções fiscais para possibilitar o uso desse mecanismo na hipótese de débitos inscritos em dívida ativa, objeto de execução, ou consignatória ou anulatória, e que esteja, de fato, já garantido por uma garantia de primeira linha, depósito, carta de fiança ou seguro-garantia. Então, mexendo na lei das execuções fiscais, a arbitragem se aplicaria às 3 esferas, federal, estadual e municipal. O que eu acho um pouco estranho, na minha visão, é que o projeto pressupõe um acesso prévio ao judiciário. E uma vez garantido o débito por aquelas modalidades que eu falei, o contribuinte poderia optar pela via do juízo arbitral e a arbitragem se desenvolveria em uma das câmaras arbitrais já existentes. Então, CAN-CCBC, CIESP, CAMARB,
desde que de reconhecida experiência, competência, idoneidade na administração de procedimentos arbitrais e sempre fazendo aquele escrutínio dos árbitros, né? Assim como já ocorre nas arbitragens envolvendo a administração pública e também nos moldes da lei de arbitragem. Esse projeto de lei, ele foi levado ao Senado no segundo semestre do ano passado, ele já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, onde inclusive se debateu muito a questão do alto custo do judiciário brasileiro e se fez comparações com vários países, né, pelo mundo, e se incentiva o uso mais consciente, digamos, da via judicial. Só em casos em que efetivamente a conciliação ou essas negociações diretas não deem fruto, ou mesmo que a arbitragem tributária não seja mais indicada, né? Na Comissão de Assuntos Econômicos, por óbvio, também se discutiram elementos de cunho econômico-financeiro que acabaram, então, sendo todos analisados pelo parecer do senador Otto Alencar, e então o projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e em outubro do ano passado passou para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, onde está hoje sob a relatoria do senador Tasso Gereissati. Essa comissão já realizou audiências públicas sobre o projeto e examina o projeto sob a ótica da constitucionalidade, né? E a gente está aguardando a sua tramitação. Acho que, por conta de tudo que está acontecendo, por óbvio, a tramitação ela perde um pouco de força, mas ela já está num estágio avançado. A arbitragem tributária, portanto, está um pouco on hold, mas eu acho que a gente já caminhou muito nos debates e já se tirou um pouco daquela resistência natural que as pessoas têm em relação a ela. Mas, na prática, o que existe mesmo no dia a dia cotidiano é a disputa administrativa e a disputa judicial. A administrativa é de conhecimento da grande maioria e a grande vantagem desse mecanismo é a possibilidade de discussão sem a necessidade de oferecimento de qualquer garantia. Então, eu tenho o custo do processo em si, mas eu não tenho custos de garantia que muitas vezes são bastante significativos. E dentro da disputa administrativa, eu gostaria de chamar a atenção para 3 pontos. O primeiro ponto é, na via administrativa, raramente se ganha por questões de direito, normalmente se ganha por questões de fato. E fatos são provas, pessoal. Então, portanto, um trabalho bem feito aqui quanto a provas pode fazer com que o caso seja ganho aqui, sem chegar ao judiciário, sem demandar garantia e sem causar um grande transtorno para a empresa. E as conversões em diligência por conta disso, para confirmar esses fatos, são cada vez mais comuns. Então, aqui, aparelhar muito bem os fatos, comprovar documentalmente, já é um bom sinal que você tem chance de ter convertido em diligência e ganhar a disputa. Ainda pensando na disputa administrativa, vale dizer que a Lei 13.988, que é aquela que trouxe a transação, ela também trouxe uma grande modificação na regra do voto de qualidade. Até então, o voto de qualidade, o empate, na verdade, ele era decidido pela presidência, e a gente sabe que no Tribunal Administrativo Federal essa presidência ela é de uma representação do fisco, então, em disputas muito grandes, de certo modo, acabava se definindo, muitas vezes, em favor do fisco, ao invés dos contribuintes. Então, muito se questionou se essa regra do voto de qualidade era válida, até que, na Lei 13.988, veio uma mudança de regra, dizendo que o empate agora favorece o contribuinte. O assunto não deixa de ser polêmico, há 3 ADIs já ajuizadas, o ministro Marco Aurélio não apreciou as liminares, vai ser julgada direto, e isso deve demorar alguns meses pelo menos, né? Porque tem que ouvir os pronunciamentos todos e tem que então ir a plenário. Os julgamentos de menor importância que estão sendo julgados pelas câmaras extraordinárias já passaram a aplicar esse método de no empate, então favorece o contribuinte. Nosso entendimento aqui é que essa regra, inclusive, pode-se discutir a retroatividade dela, porque ela teria uma natureza híbrida, mas isso daria pano para manga para um outro webinar aqui, com certeza. Então, o terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção na disputa administrativa é que nessa mesma regra se criou uma trava para julgamento pelo CARF para casos de pequeno valor, aqueles que eu disse que são menores de 60 salários mínimos. Hoje em dia, então, esses casos param na delegacia de julgamento, tem o julgamento ali, e depois ou você vai transacionar, ou o ministro da Economia vai poder trazer algum outro método alternativo, mas você não tem o esgotamento das instâncias para o CARF e para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, o que também gera muito questionamento. E, por fim, então, na disputa judicial,
De fato, ali a gente traz muitos elementos no direito tributário de legalidade, constitucionalidade, por todos os princípios muito fortes que tem nesse ramo. Mas aqui, da mesma forma, é importante o papel da prova para que o direito seja devidamente aplicado e também para que eu possa pensar estrategicamente. Quão forte é a minha prova? Será que eu tenho uma prova pré-constituída e eu posso, de repente, seguir um caminho do mandado de segurança? Ou não, eu preciso passar por um enfrentamento de uma fase pericial? E tem ainda um outro mecanismo que é pouquíssimo utilizado, embora trazido pelo Código de Processo Civil, que é a produção antecipada de prova. E ela também pode ser uma aliada, tanto para definir a estratégia a ser adotada pela empresa, como, inclusive, vir a suportar uma disputa administrativa. Porque eu não sei se vocês notam, o curioso é que perícia na via administrativa quase nunca é aceita, né? No máximo, o que a gente tem aqui é uma baixa em diligência, mas a perícia em si não é algo comum na disputa administrativa. E já concluindo a minha fala, até hoje, então, o que eu disse é que a gente estava acostumado com uma situação que existia acordo entre fisco e contribuinte, era o processo, seja ele administrativo ou judicial, e agora estão surgindo esses novos espaços todos para negócio jurídico, transação, essa lei do projeto de arbitragem que eu mencionei, e tudo isso tem potencial para criar um verdadeiro sistema multiportas. E daí, no caso a caso, a gente vai avaliar qual é a porta mais adequada. É evidente que a gente tem muito a fazer, o momento do país é conturbado do ponto de vista sanitário, econômico, político, né? Mas ainda cabe o aperfeiçoamento do que foi feito e a prática, na minha visão, é que dirá sobre a efetividade de todos esses mecanismos e o que vai tendo que ser mudado ao longo do tempo. Então, acho que agora que a gente precisa de exemplos bem-sucedidos e de soluções criativas, como os meus colegas falaram durante esse webinar. Esses eram os meus comentários e eu agradeço pela atenção de vocês. Obrigado, André. André falou de arbitragem tributária, tem um livro sobre o assunto, eu tenho aqui em casa, por isso que eu estou falando. A gente não tinha falado disso, eu não estou fazendo merchan do livro dela, mas é que eu tinha aqui. E aí, gente, passando acho que agora para o nosso último bloco né, dessa nossa conversa de hoje, para os nossos últimos slides, eu passo a bola para o outro Marcelo, que é o Marcelo Gomes. E o Marcelo, eu brinco que ele é o papa da perícia e da assistência técnica, tenho aprendido muito com ele no assunto, né? Como um advogado que é sócio de uma Big Four, muitas vezes eu fico tentando compreender exatamente os papéis aqui e facilitar esse diálogo. Ele é um cara que é muito conhecido justamente por conseguir fazer isso muito bem, né, Marcelo? E acho que o ponto central e a pergunta que eu te faço, a provocação para a gente encerrar aqui a nossa conversa de hoje, perguntar um pouco, tudo bem, olha, a gente falou, o Barreto trouxe para a gente, o Marcos trouxe para a gente o papel dos fatos na negociação das partes, né? Agora, qual o papel dos fatos e como esses fatos vão ser trazidos ao processo, em que momento eles têm que começar a ser buscados, no momento em que o protagonismo não está com as partes, está com o árbitro ou está com o judiciário? Como as partes fazem para levar esses fatos e como e quando as partes devem engajar alguém para buscar? Ok, Soré. Primeiro, bom dia a todos, principalmente aos meus colegas da Pinheiro Neto e aos meus sócios, Soré e Márcio, e a todos os presentes que estão aqui, porque realmente foi, olha, uma manhã incrível e eu vou ter que correr aqui para garantir que todo mundo tenha tempo para fazer o seu almoço e comer tranquilamente para as reuniões da tarde. Ainda assim, né, eu tenho que, dentro da sua pergunta, eu tenho que dizer que eu tenho que, dentro do que o pessoal falou aqui, né, meus colegas falaram, eu vou navegar entre esse século XX e esse século XXI, eu acho que eu tive a experiência igual em termos de tempo em cada um dos séculos, então eu posso navegar tranquilamente. Então, quando a gente vai para o próximo slide, a gente vê quando entra a prova, né, ou a necessidade de fazer a prova. E aí, exatamente o que nós estamos fazendo aqui é fazer um trabalho conjunto entre especialistas da área financeira, contábil, econômica, junto com os advogados. A gente tem que entrar o mais cedo possível e trabalhar em conjunto. Não pode ser mais como lá no século anterior, onde o perito era chamado em circunstâncias que não já eram quase calamitosas, né, ou que já estavam muito complicadas. Então, vocês vejam nesse quadro que eu coloquei aqui, que você, a partir do momento que você entra durante uma negociação ou no início do processo, em que tem uma inicial, em que você decidiu entrar para a disputa,
ou que você recebe uma inicial e que você tem que apresentar a sua contestação, é ali que advogado e os especialistas, porque isso pode ser uma perícia contábil, uma perícia de tecnologia, uma perícia de engenharia, eles precisam estar trabalhando juntos, né, desde o início do trabalho. E aí a coisa começa a complicar com a passagem do tempo dentro desse processo. Então, se a gente já está lá na réplica, ou se o juiz já indicou um perito, já pediu a apresentação de quesitos, a coisa já começa a complicar se você já não tem o seu especialista lado a lado, né? Se você partiu para a próxima, você ainda não tem o seu especialista, já começou a perícia, já entregou o laudo, e a gente tem situações que às vezes a gente é até chamado para esclarecimento ou quando a sentença já foi transitada ou já foi publicada. E aí a gente tem que correr atrás porque a empresa decidiu contratar um perito que não tinha especialidade específica, ou ele não tinha um bom relacionamento com o perito do juiz ou o perito dos árbitros. E isso tudo vai complicando todo esse processo. E aí, quando a gente vê toda essa sequência de situações, o tempo do processo que a gente tem que participar, a gente tem que olhar para o outro lado também. É o lado do custo e do prazo. E vocês conseguem reparar muito bem que quanto mais eu estou lá na fase de negociação, menor vai ser meu custo, porque eu tenho tempo, eu tenho tranquilidade para montar um trabalho, para entender tudo o que acontece, e eu tenho prazo. Quanto mais vai se passando o tempo, menores são os prazos. Os prazos judiciais, às vezes, são de 10, 15 dias, 30 dias, e às vezes, num tempo como esse, a gente pode, por exemplo, olhar agora no próximo slide, a gente pode ver as tarefas que são exigidas em cada trabalho pericial que se é conduzido. Então, começa desde do entendimento da estratégia do advogado, do contrato. Às vezes, a gente tem situações em que pega arbitragens hoje em dia, quando a gente fala em século XXI, uma base de dados gigantescas, e você tem 30 dias para analisar dados, montar hipóteses e etc., é claro que você não vai ter tranquilidade que você teria se você tivesse lá atrás numa fase de negociação. Queria chamar também muito a atenção, quando a gente fala, e principalmente aqui na parte de coleta, classificação e preservação de documentos, e aqui eu acho que é o ponto principal. Existe uma tendência de se acreditar que a gente só precisa preservar documentos de 5 anos por conta do fisco. Cuidado com essa situação. Para a legislação comercial, com a legislação civil, não são 5 anos. Você tem que guardar toda a documentação. E se você ainda está entrando numa disputa, você tem que saber se esse documento seu está disponível. E se ele está disponível, é a hora de preservá-lo, seja digitalmente, seja fisicamente, porque se você está num processo judicial, e ainda mais agora em tempos de Covid, que as coisas vão começar a se acumular, é importante a preservação da prova e não perder esta preservação de jeito nenhum. Então, esse eu acho que na minha apresentação, e já devido ao tempo, é o que eu mais queria enfatizar, né? É a parte da extração, coleta, classificação e principalmente a preservação de toda a documentação e preservação de dados, principalmente de forma forense. Hoje em dia tem todo um procedimento para se coletar dados e que eles possam ser aceitos na justiça, tendo o seu número de hash. Então, hoje também a tecnologia tem que ser aliada ao trabalho do perito. No próximo slide, e agora já indo para a conclusão da apresentação, quando a gente fala em arbitragem, em judicial, também os peritos funcionam de forma diferentes. Então, se você tem no judicial, você tem o perito do juiz. Na arbitragem, você tem o perito dos árbitros, ou você pode ter também o perito das partes, também hoje em dia, onde as duas partes entram em acordo e nomeiam um perito.
isso é muito comum na arbitragem, mas está acontecendo cada vez mais também no judiciário. E eu sempre recomendo, se você tem a chance de negociar com a outra parte e colocar um perito de confiança dos dois para executar esse trabalho no judiciário, tanto melhor. Existe o trabalho, então, no judiciário e também na arbitragem dos assistentes técnicos da parte. E tem que lembrar também, hoje, uma das principais complicações para quem vai entrar numa disputa. Hoje não é só o conhecimento contábil ou o conhecimento de engenharia ou o conhecimento de tecnologia. Você tem que ser, o perito precisa, ou você precisa encontrar peritos que tenham capacidade de ter equipes multidisciplinares. Por quê? Porque pode ser tanto uma perícia junto de tecnologia com contábil, de engenharia com valuation, ou pode ser uma perícia em que eu preciso de um especialista que entenda da área de aviação e no dia seguinte eu tenho uma perícia que tem que entender da área de portos e por aí vai. Cada um é a sua especialidade e a sua complexidade para ser atendida. E aí eu devolvo para você, Soré. Obrigado, Marcelo. Marcelo, além de tudo, é um cara conciso, impressionante. Olha que poder de concisão, gente. Né? E acho que a multidisciplinaridade, talvez, né, pensando nos takeaways e para encerrar aqui também o nosso encontro em respeito ao tempo de todos, eu acho que a multidisciplinaridade talvez é o mote do takeaway do que a gente conversou hoje. Né? Eu acho que quando a gente fala da importância na resolução de conflitos, de você entender a complexidade que esses conflitos têm, sejam conflitos entre as partes ou conflito entre empresas e o fisco, e da necessidade de você entender adequadamente os fatos que estão ali relacionados, a gente fala de multidisciplinaridade. Né? Não à toa a gente tem um time multidisciplinar falando sobre o assunto aqui. Né? E você precisa de gente que entenda do direito que está sendo discutido, você precisa de gente que consiga analisar os fatos que estão sob discussão, um especialista em engenharia, em contabilidade, e você precisa de alguém que consiga trazer os fatos à lume para que essas pessoas consigam analisar. Né? A OAB tem um provimento, por exemplo, que é o provimento 188, que fala das investigações defensivas. A gente falou aqui sobre questão comercial, contratual, falamos sobre questão tributária, mas essa mesma lógica vai se aplicar em questões penais, em questões concorrenciais, em questões de processo administrativo disciplinar, onde cada vez mais para as partes o ônus probatório estabelecido pela lei ele é menos estanque. E é mais importante para as partes trazer para o processo, para a negociação ou para a discussão, elementos de informação, evidência, para que você consiga negociar melhor ou que você consiga abastecer o decisor de prova, evidência, documento e de inteligência de análise sobre esse documento. Bom, a gente recebeu algumas perguntas aqui no nosso chat, mas eu acho que em respeito ao tempo de todos, eu vou propor o seguinte. A gente já respondeu algumas perguntas durante o nosso bate-papo aqui. A apresentação que vocês acompanharam durante esse webinar, vocês também vão receber em PDF depois. Então, e eu compartilhei com os meus colegas algumas perguntas aqui por chat. Então, o que eu vou fazer é aproveitar que a gente tem 4 minutinhos e dar 1 minutinho para cada um de vocês, dar o seu takeaway, a reflexão que vocês acham importante, e aí a gente responde as perguntas que faltarem por e-mail. O que vocês acham? Combinado? Então, começo com as damas. Andréa, seu recado final. Bom, o meu recado final seria da gente tentar sempre enxergar o lado positivo das coisas, né? Então, em meio a essa pandemia, eu acho que ela nos desafia a ver com criatividade os negócios, as soluções e nos reinventarmos. Então, eu acho que a gente vai ter um importante takeaway de tudo isso e vai sair dessa melhor. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas aqui de webinar, foi um prazer participar em conjunto com vocês. Obrigado, André. Passo para o Barreto, então. Barreto, a gente recebeu uma pergunta aqui sobre quem que seria um verificador independente. Então, ao estilo Milton Neves, eu acho que é você, então passo... É você, Barreto? Você está no mudo, acho, rapaz. Perdão. Oi?
Perdão. Verificadora independente é a figura isenta, em que ela vai apresentar para as duas partes os fatos, né? De uma forma bem transparente, bem clara, tá? A minha mensagem final mesmo nesse tempo de distanciamento social, né, é buscar essa aproximação com seus parceiros de negócio, entender o que ele está fazendo, deixar ele entender o que você está fazendo, para monitorar, para fazer esse conhecimento de todo o ecossistema que falei anteriormente. Acho que essa é a mensagem que eu queria passar, se aproximar ao seu parceiro de negócio. Agora fui eu que falei no mudo. Eu brinco, todo dia tem uma reunião, pelo menos, que eu falo no mudo. Agora eu vou passar a bola para o Marcelo Lobo. Marcelo Lobo, qual é o seu recado final? Maravilha. Olha, eu acho, bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje, aos meus colegas aqui panelistas. Eu acho que foi um evento muito rico e multidisciplinar. Eu queria deixar 2 recados finais. O primeiro é o seguinte: a gente não deve contactar o advogado, o assessor, no momento em que o leite já derramou, né? Que já tem um problema. Vocês devem contactar antes, que é para a gente poder prevenir o problema ou então tentar lidar com o problema da melhor forma possível. Então esse é o primeiro recado. Agora o segundo recado é uma frase de um economista francês, o Jacques Attali, que diz o seguinte: como sempre, desde sempre, um período de transição entre 2 períodos de transição. Então, vamos levar em conta que a gente está num período de transição entre o antigo normal, o novo normal, e esse período de transição já virou a nossa nova rotina, ou atual rotina. Então, a gente tem que continuar seguindo com a vida e lidando com os problemas e seguindo adiante para poder, quando voltar a questão presencial, a gente não ter que lidar com essas disputas e poder focar no negócio, focar no que realmente importa para poder florescer após isso tudo. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Para o seu xará, então. Marcelo Gomes, qual é o seu recado final aí? Não, eu tenho só dizer que eu estou muito feliz, porque eu acho que esse webinar começou lá com um artigo que o Marcelo publicou, que me chamou a atenção. Eu falei: Marcelo, vamos trabalhar junto. E é sempre assim, a gente encontrar as oportunidades de fazer trabalhos em conjuntos, ajudar os nossos clientes e todo mundo que aqui assistiu, só agradecer e pensar positivo. Nós vamos sair dessas melhor e, por favor, fiquem em casa em segurança. Bom, gente, obrigado a todos. Acho que, como meus colegas falaram, foi um prazer poder fazer parte desse bate-papo. Eu, particularmente, realmente acredito que a era das soluções compartimentalizadas não existe mais, né? O novo normal, independentemente de Covid, é um normal de soluções holísticas, em que a gente consegue olhar para o problema de modo amplo, com multidisciplinariedade, e eu acho que a gente conseguiu fazer um bate-papo muito rico nisso, as perguntas mostram isso, e é isso. Eu acho que a gente fala, esse evento se insere no âmbito de um programa para a retomada, e eu acho que esse programa para a retomada passa por a gente ter empatia com os nossos parceiros, até com o fisco, e a gente conseguir também entender de modo holístico, multidisciplinar, aquilo que nos separa, para a gente conseguir achar algo que nos una. Obrigado pela participação de todos. A apresentação vai seguir por e-mail. Lá também tem o contato de todos nós que falamos aqui. A gente vai ter muito prazer em conversar com vocês após esse evento. Obrigado, boa tarde para todo mundo e fiquem seguros. Obrigado.